seguir torcendo pro Boca, estava muito melhor. Verdade. Lá. Um abraço para vocês, um abraço a você que estava acompanhando o Donos da Bola e que a partir de agora fica com a gente aqui no RS Acontece até as 2h30 da tarde. O programa está disponível também pelo Facebook para você poder dar a sua opinião, participar das entrevistas, facebook.com/BandRS, ou então tem o meu WhatsApp, o 51981499249. O Rio Grande do Sul avança ou retrocede quando o assunto é desenvolvimento social. A boa notícia é que a educação infantil, que representa o cuidado com as futuras gerações, está avançando. Só que no mesmo guarda-chuva há um recuo no ensino médio. Como podem ser pensadas as políticas para contribuir com a permanência dos alunos nas escolas, por exemplo? E como é que anda a rede de saúde dos gaúchos na hora de medir o índice de desenvolvimento social e a renda? O novo IDESE foi apresentado hoje e vai ser nosso assunto logo mais aqui no RS Acontece, que vai mostrar também. Deu viração. Depois do calorão da terça-feira, a chuva chegou em diversas partes do estado. Houve queda de granizo em municípios da região sul. Afastado, vereador André Carus pede licença do mandato para preparar defesa. Ele foi preso, acusado de ficar com recursos de servidores do seu gabinete. O adeus ao que não foi. A aeromóvel é retirado da Loureiro da Silva sem nunca ter operado a linha no local. O empreendedor quer criar uma rota pela Zona Sul. Despedida. Grêmio e Flamengo fazem a última partida da Libertadores 2019 em Porto Alegre. Tricolor busca vaga para a final em Santiago do Chile. Estas e outras notícias você vai ver no RS Acontece, que está começando agora. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Em seguida tem muito mais para você aqui na tela da Band. Você sabia que hoje é o dia do Anjo da Guarda? Daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem especial sobre esse tema. Você pode, aliás, pensar em quem é o seu Anjo da Guarda e dizer para a gente pela transmissão lá do Facebook. Pois os Anjos da Guarda trabalharam bastante nessa noite madrugada aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o vento forte e a chuva atingiram diversas cidades. Em São Borja, na região oeste do estado, os ventos chegaram a 102 km por hora. Em Dom Pedrito, na campanha, a velocidade registrada foi de 97 km e ainda teve granizo em outros municípios. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu falo diretamente aqui dos estúdios da Rádio Camaquense AM 1060. Trazer essa matéria que vem em seguida sobre Camaquã, onde houve problemas na Câmara Municipal com a retirada de vereadores. Vamos lá com as informações certas da chuva pelo interior. Na região sul do estado houve queda de granizo, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros de Jaguarão, que atende a cidade, não houve registro de danos materiais. Em Encruzilhada do Sul, uma placa que dá boas-vindas a quem chega na cidade ficou totalmente destruída. Em Taquarembó, no Uruguai, o que impressiona é o tamanho das pedras de gelo. Esta é do tamanho de um ovo e esta é um pouco menor que uma maçã. E o vento forte trouxe a falta de energia elétrica em diversas cidades. Na área da CE, os problemas estão no litoral sul, sobretudo nessa região de Arroio Grande. Na cobertura da RGE, foram registrados danos na rede elétrica em São Borja, Santiago, Alegrete e Uruguaiana. Na campanha, nós vamos dar um pulo agora lá em Bagé, porque o Fábio Quadros nos conta como foi a chuva que chegou mansa pela região. Olá, André, é isso mesmo. A chuva começou ontem por volta das 23 horas aqui em Bagé, mas começou fraquinha, apenas com umas pancadas e foi ficar forte mesmo na madrugada. Essa instabilidade climática que chega ao Rio Grande do Sul deve espalhar chuva por várias regiões, atingindo principalmente a metade sul e oeste, onde a chuva pode vir acompanhada de temporais e com possibilidade de granizo, como alertou a Defesa Civil. Aqui na Rainha da Fronteira, a temperatura já deu uma diminuída, tendo em vista que ontem fez um calorão de quase 30 graus. Mas a temperatura permanece bem agradável e a previsão para hoje é mínima de 14 e máxima de 24 graus. Mas o tempo deve ficar assim, nublado, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. Volto contigo, André. Pois é, e volto, Fábio, para falar sobre a meteorologia que interessa muito, sobretudo aqui em Porto Alegre, quem vai para o jogo do Grêmio, né? E vamos saber, obviamente, da preocupação se tem ou não granizo mais pelo interior. Converso com a meteorologista Desirê Brant.
sobre a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. Vamos começar falando de Porto Alegre, Desirê. O jogo do Grêmio hoje, 9h30 da noite, vai ser com chuva aqui na capital, hein? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. A expectativa é, sim, de muita instabilidade ainda. A frente fria, ela ainda nem avançou completamente pelo Rio Grande do Sul. Só que o sistema, é claro, já está espalhando nuvens carregadas por grande parte do estado. Tem um corredor de umidade proveniente da Amazônia alimentando este sistema, então ainda tem muita água para cair. Até o final desta semana, a expectativa é de grandes acumulados de chuva para o Rio Grande do Sul, inclusive para Porto Alegre. Já começou a chover forte na capital dos gaúchos e a tendência agora ainda é de tempo instável. Então, para a noite de hoje, sim, existe o risco de chuva, inclusive chuva forte na capital dos gaúchos, André. Pois é, e a questão do granizo, hein, Desirê? Ele ainda pode aparecer em outras cidades. A gente teve muito forte ali na região sul do estado no final da noite passada. Há ainda um sistema que favoreça a queda do granizo? Sim, ainda existe sim essa possibilidade, até porque a gente sempre fala que as primeiras pancadas de chuva são sempre as mais perigosas. Conforme a frente fria avança, ela vai encontrando massas de ar mais quente e aí essa combinação de temperatura um pouco mais alta ainda e a entrada dessa instabilidade, a presença de umidade, isso acaba favorecendo a formação dessas nuvens carregadas. E como eu disse, a frente fria ainda nem avançou efetivamente pelo Rio Grande do Sul. Tem caminho. Conforme o sistema vai avançando, ele encontra situações aí propícias para a formação dessas nuvens carregadas. Então, ainda existe sim o risco para queda de granizo, inclusive para a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Tudo isso, especialmente entre hoje e amanhã, essa possibilidade para queda de granizo. O granizo é muito difícil da gente dizer exatamente onde ele deve acontecer, mas a gente consegue falar quais são as áreas de risco. E é justamente metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entre hoje até o final do dia de amanhã. Bom, para a gente encerrar, Desirê, rapidamente, quando é que o tempo bom volta, a gente volta a ter estabilidade e sol brilhando? Hein? Olha, André, de uma forma geral, o mês de outubro ele vai ser bastante tempestuoso no Rio Grande do Sul, bem típico de primavera, aquela primavera bem brava mesmo no Rio Grande do Sul. É assim que vai ser o mês de outubro, mas essa chuva ela vai dar algumas tréguas. E a primeira trégua que a gente vai observar vai ser agora no começo da próxima semana. Até o fim de semana tem previsão para muita água. Entre sábado e domingo ainda vai chover um pouco menos, mas ainda tem previsão de chuva para sábado e domingo. Aí na segunda-feira para de chover, fica segunda, terça, quarta, aí melhora. Para sexta volta a chover. Tá bom, Desirê Brant, obrigado por estar conosco aqui na tela da Band também. Eu quem agradeço, até a próxima. Obrigado. Olha, atenção você, torcedor gremista, que vai para a Arena. Hoje, daqui a pouco, aqui no RS Acontece, nós vamos conversar com o IPTC, dando todas as orientações para o trânsito, que vai estar mais complicado ainda em razão do mau tempo. O vereador André Caruso, do MDB, pediu o afastamento do cargo. O parlamentar foi preso na manhã passada. O repórter Gilberto Echauri tem os detalhes. A defesa do vereador André Caruso, do MDB aqui de Porto Alegre, solicitou junto à Câmara Municipal de Vereadores o pedido de licença dele do cargo. Essa ação tem o objetivo, de acordo com a defesa do parlamentar, de afastar qualquer suspeita de que ele poderia estar eventualmente interferindo nessas investigações que estão em andamento. Ele foi preso ontem pela manhã aqui na capital gaúcha pela Polícia Civil por suspeita de estar extorquindo assessores de seu gabinete. Essa prisão que aconteceu temporariamente pegou diversos membros da Câmara de Vereadores de Porto Alegre de surpresa. Inclusive, os demais parlamentares estão dando andamento num processo de instauração de uma comissão de ética para avaliar a postura do parlamentar. Vale ressaltar também que, para a defesa de André Caruso, os assessores mantinham uma boa relação com o parlamentar. Inclusive, nós conversávamos hoje pela manhã aqui com o advogado dele, o doutor Jader Marques, e ele relatou que a partir de um desentendimento que houve entre as partes, um de seus assessores acabou apresentando uma versão distorcida do que seria a realidade. Obrigado, Gilberto. A gente segue falando de vereadores. Agora sim, nós vamos lá até Camaquã, na região sul, onde 3 vereadores perderam o mandato. O
Ocorre que a chapa que os elegeu foi impugnada quase 3 anos depois das eleições de 2016. Da Rádio Camaquense, o Igor Garcia. Agora sim, Igor, tua vez, nos explica o que aconteceu. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu falo diretamente aqui dos estúdios da Rádio Camaquense AM 1060 em Camaquã. André, há exatamente 1 ano e 2 dias para as eleições municipais de 2020, uma notícia abalou as estruturas da política camaquense. Acontece que desde novembro de 2017, a Justiça Eleitoral da 12ª Zona cassou os diplomas de 3 vereadores eleitos pelo Partido da Social Democracia Brasileira aqui em Camaquã. Os vereadores recorreram da decisão, porém ontem foi publicado o despacho do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, sendo negado seguimento aos recursos. Desta forma, foram cassados os mandatos dos vereadores Elemar Vensky, o Mazinho, Luciano Delfini e do vereador Mozart Pielechowski, além de toda a chapa de candidatos a vereadores do PSDB e também do PSC que concorreram na eleição de 2016. Os 3 são peças de um processo movido pelos então candidatos Leomar Boeira, do MDB, e do Dr. Marconi Dreckmann, do Democratas, que apresentaram denúncias sobre as fraudes às cotas de gênero nas últimas eleições ao pleito municipal, as famosas candidaturas laranjas. Conversei com o advogado do PSDB aqui em Camaquã, o Dr. Gabriel de Oliveira, e ele preferiu não se manifestar ainda. Segundo ele, é uma decisão nova e inédita por ser monocrática. Ele irá se manifestar posteriormente. André, os desdobramentos desta questão são muitos. O PSDB é o partido do atual prefeito aqui de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira. Com isso, inclusive, o prefeito poderá perder a maioria na Câmara de Vereadores. O vereador Mozart Pielechowski é o atual vice-presidente aqui do Legislativo camaquense e nós estamos às portas das eleições municipais de 2020. Diretamente de Camaquã para o RS Acontece, quem falou foi o repórter Igor Garcia. Obrigado, Igor. Nesse momento começa a chover forte aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre e em diversas outras regiões da cidade. O desentendimento que culminou na morte de jovem na Orla do Guaíba no último domingo teve origem em uma disputa de gritos de guerra. Só que gritos de guerra de facções criminosas aqui da capital. O Jonathan Bittencourt tem os detalhes. A polícia trabalha para identificar o terceiro suspeito de envolvimento na morte de Aderson Floriano, de 17 anos de idade. 2 já foram identificados e ouvidos. Em depoimento à polícia, um aponta para o outro a responsabilidade pelo ocorrido. Eles afirmaram ainda que estavam aqui no final da tarde de domingo, desde as 6 horas, consumindo bebidas alcoólicas e também drogas, quando, no final da noite, um dos grupos gritou uma palavra fazendo referência a uma facção criminosa. O outro grupo revidou com uma palavra, mas fazendo referência a uma outra facção. Com isso, teve início a confusão, que deu origem às agressões de Aderson Floriano. Ele foi agredido com socos, pontapés e também com pedaços de garrafas de vidro quebradas. Chegou a ser socorrido, encaminhado para o hospital de pronto-socorro da capital, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento dele aconteceu na terça-feira pela manhã. Mas olha, e ali pertinho da Orla, né, o aeromóvel que fica na região do gasômetro começou a ser removido na manhã de hoje. Quem passava pelo local já convivia com a estrutura abandonada há mais de 10 anos. Nós vamos até lá para entender melhor o que deve acontecer com a estrutura. Está na chuva por aí, Karine Flores? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, e que chuva! Começou há cerca de 5 minutos, chover muito forte aqui no centro de Porto Alegre. A gente está se abrigando em uma parada de ônibus aqui, porque realmente a chuva está forte, já chega a acumular aqui em alguns trechos. Mas a gente está no ponto estratégico para mostrar para vocês ali o trabalho que está sendo realizado neste momento para a retirada do aeromóvel. 37 anos depois, ele está sendo retirado aqui de Porto Alegre. A gente consegue ver esses caminhões, esses guindastes. O trabalho por aqui começou cedo, por volta das 9 horas da manhã.
manhã. Já tinha movimentação por aqui, um deles, como vocês podem ver, já foi retirado. Então, a expectativa é que até o final dessa tarde todo o trabalho seja realizado. Lógico que a chuva acaba atrapalhando um pouquinho e atrasa um pouco o serviço, né? Agora fica um pouquinho mais complicado deles atuarem, mas seguem trabalhando por aqui, seguem atuando. Muita gente que passa por aqui já aprendeu a conviver com o aeromóvel, já fazia quase parte da paisagem, né, de quem circula por aqui, porque já são 37 anos. Ele surgiu como uma opção muito inovadora na década de 80, como uma opção de transporte. Aqui funcionava a linha piloto, né, onde os testes foram realizados. Então nunca chegou a funcionar efetivamente, ele funcionava como uma linha de testes para ver a questão de aclives, de curvas, se ia funcionar perfeitamente. Só que, na prática, ele acabou não funcionando. Agora, depois de muitos anos, ele já acabou sendo vandalizado. A gente consegue visualizar ali que a estrutura está um pouco enferrujada, claro que ficou exposta ao tempo. E agora ele está sendo retirado, vai voltar para a fábrica que fica em São Leopoldo, onde ele foi produzido. E o objetivo é que ele seja revitalizado, que ele seja reformado para ir ganhar. Quem nos explica como isso vai acontecer é o CEO da empresa responsável aqui por esse aeromóvel, o Marcos Coester. Vamos conferir o que ele falou. O aeromóvel ele é um produto, ele é um equipamento desenhado para mobilidade urbana, tá? Nesta lógica que está sendo tratada aqui na revitalização da linha do gasômetro, né? Ou a sua eventual expansão, a lógica não é de mobilidade tradicional. Aqui a lógica dele é de ser um equipamento que vai servir de integração para a mobilidade dentro da orla, dentro dos parques, né? Então isso funciona em paralelo ao sistema público de transporte, porque ele tem uma lógica específica de horário, de tarifa, né? de conforto também, né? Bom, qual que é a ideia exatamente, né? Que seja ampliada essa linha para que ela possa guiar as pessoas, mais como uma linha turística pela Orla do Guaíba, né? A gente sabe que ali a orla é bastante intensa, tem a expectativa de revitalização em outros trechos. Então, o objetivo com essa reforma que essa empresa quer realizar é a presença, né? Claro que na prática a gente sabe que precisa ser ainda analisado pela prefeitura, algumas reuniões já foram feitas para debater esse assunto, mas não é nada que é imediato. Mas aqui a gente está acompanhando, André, que é uma cena quase emblemática, né? 37 anos depois, a gente dá esse adeus, talvez seja um adeus temporário para esse aeromóvel. Vamos torcer para que ele volte, sim, e que dê alegria, sirva como turismo, como uma opção para as pessoas. Pois é, obrigado, Karine. Há 37 anos era um jovem empolgado com a ideia do aeromóvel, com a ideia da inovação do transporte por aqui, mas bem o que Esther colocou, ele não é uma solução para o transporte, é uma alternativa, uma complementaridade. Aliás, é de inovação que a gente vai falar agora. Tem um desafio internacional da maior agência espacial do planeta e que vai aterrissar nesse mês aqui em Porto Alegre. A Fábrica do Futuro será o porto do NASA Space Apps Challenge para enfrentar desafios que são propostos pela agência norte-americana. O prêmio para as melhores equipes globais é uma visita ao NASA Kennedy Space Center na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, será que nós vamos ter algum gaúcho por lá? Pedro Schanzer, que é da Fábrica do Futuro, um dos responsáveis pela organização do evento, está com a gente aqui no RS Acontece. Quem participa, hein, Pedro? Quem é que pode disputar esse processo? A gente abriu inscrições, então são 200 vagas e elas vão ficar abertas até dia 9 para participantes de 4 nichos específicos, né? Designers, programadores, businessmen e cientistas. E a ideia é o quê? A NASA lança um desafio e tem que buscar soluções ali dentro desse ambiente. Exatamente, são 25 desafios que vão ser desenvolvidos nessas 48 horas de hackathon para que seja feita uma solução a nível global, né? São muitos desafios que envolvem a indústria aeroespacial, mas também tem desafios que envolvem a natureza, a sustentabilidade, como, por exemplo, mapear o lixo dos oceanos, né? Que pode ter um impacto positivo até para as maneiras como a gente faz o tratamento do Guaíba. Como é que Porto Alegre entrou nesse sistema de disputa global e como é que vai ser são 3 dias, né? Esses dias aqui na Fábrica do Futuro. Sim. Porto Alegre entrou porque no ano passado tentaram fazer a primeira edição, ela não foi muito bem divulgada. Esse ano a gente está em peso tentando fazer as pessoas engajarem por essa causa. Então já são mais de 200 inscritos nesse evento esse ano. Mas Porto Alegre entrou porque a frente global começou a dar muita ênfase para o Brasil, né? A gente tem um número muito grande de habitantes, um número muito grande de doutores que a gente forma e essa força toda reuniu 35 cidades para fazerem a edição desse ano. Então tem Recife, já está com 1.300 inscritos, né? Já está na 6ª edição do evento. Tem São Paulo fazendo bastante forte, Curitiba,
Temos também o Rio de Janeiro aqui em Porto Nós Alegre. estamos crescendo, nós estamos nos fortalecendo aqui. Exatamente, a gente está fortalecendo. E a ideia é usar as metodologias da NASA aplicadas ao ecossistema local de cientistas, inovadores, para que a gente possa chegar nessas soluções nesse tempo curto. Então, nos dias 18, 19 e 20, a metodologia vai ser a seguinte. No primeiro dia, o dia 18, vai ter uma introdução sobre esses desafios e uma explicação de como usar esses bancos de dados da NASA para que a gente possa ter um melhor proveito pelos participantes do evento, né? Então, a formação das equipes também vai ser feita nesse primeiro dia, para que nos dias 19 e 20 todo mundo saia do mesmo ponto e consiga desenvolver as ideias. São equipes, as pessoas necessariamente não se conhecem, não trabalham juntas, não estão em startups nesse momento. Como é que funciona isso? Muita gente já veio me chamar com a equipe formada, né, para fazer parte do programa. E não tem nenhum problema, né? Porque todos vão chegar no ponto do dia 19 com as equipes formadas, né? A gente quer que todo mundo tenha as mesmas condições. Sim, já vamos saber se nós vamos trabalhar junto ou estamos competindo nesse processo. Exatamente. Então, nesse primeiro dia a gente vai ter a formação dessas equipes e a gente vai buscar ter uma multidisciplinaridade dessas equipes, né? Que a gente tenha designers, tenha programadores, tenha cientistas. Uma das coisas que é bacana é que vai ter acesso a dados da própria NASA, né? Ou seja, você começa a trabalhar a partir de um banco de dados que talvez seja um dos mais cobiçados do planeta. Exatamente. E o mais interessante disso é que eles, inclusive, têm muitos bancos de dados que tocam a Amazônia, tocam as bacias hidrográficas do Brasil e a gente pode utilizar esses dados da Amazônia, por exemplo, para fazer a captação de onde estão ocorrendo os incêndios florestais, né? Então, é uma maneira de a gente começar a adaptar a mentalidade dos nossos cientistas estudiosos locais para começar a usar esses bancos de dados em prol da vegetação da Amazônia e da sustentabilidade. Você que trabalha nessa área de inovação, está lá na Fábrica do Futuro, vendo essas transformações, foi com vontade de pegar e participar, quer estar numa equipe, estar junto nesse processo? Acho que essa foi a grande dúvida assim, de todos os mentores e pessoas que estão participando como jurados do evento, porque a gente queria estar junto com as equipes. Participando, né? Sim, eu olho os desafios e eu fico pensando, demais, essa ideia é incrível. Pô, imagina tu poder fazer uma solução que vai poder ser utilizada para despoluir o Guaíba ou poder avisar quando estão acontecendo incêndios florestais na Amazônia. Para quem quiser se inscrever ainda, site da Fábrica do Futuro, Simpla, por aí, né? Exatamente. A gente tem um site do evento local em Porto Alegre, ele tem os links para o Simpla, é só fazer uma inscrição simples, a gente vai confirmar os escolhidos nessa inscrição até o dia 15 de outubro e a partir daí começou o desafio. Vou te pedir uma definição em 30 segundos. Você falou em hackathon. O que é o hackathon? O hackathon é um desafio em curto prazo em que as pessoas são instigadas a desenvolver uma solução para um problema específico. No caso, são 25 problemas, né? Então, ou seja, um super hackathon. É um super hackathon. São 25 hackathons. E é o maior hackathon do mundo, né? Esse acontece em 200 cidades no mundo inteiro. Então, imagina que fazendo reuniões para organizar o evento, eu me reuni com gente da Índia, gente da China, e a gente vai trocando ideia e entendendo o amor que a gente tem para essas Tomara ter um gaúcho na NASA lá. Por favor. Vencedor. Pedro, obrigado. Sucesso lá na Fábrica do Futuro no evento. Aliás, quem não conhece, vá lá na Câncio Gomes que vale a pena. Obrigado por estar com a gente. Olha, hoje é dia de alguém que está esperando, que está sempre com você, esperando com você para lhe ajudar, só que a gente nunca vê. Hoje é o dia do anjo da guarda. Quem sabe não lhe ajuda nesse hackathon aí. Na infância, as nossas mães pedem para que a gente reze para eles. Só que para conhecer o seu anjo da guarda, você precisa consultar o seu dia de nascimento, ver o nome do anjo e fazer a oração certa. Se você não acredita nesses anjos da guarda do plano espiritual, não tem problema, porque também existem os anjos da guarda de carne e osso, gente que dedica a vida a ajudar os outros ou apenas fazer uma ação que marca por uma vida inteira. Belos, encantadores e com asas. Eles são considerados seres celestiais, que nos protegem diariamente. A crença popular diz que os anjos da guarda são enviados por Deus no nosso nascimento para nos ajudar. A verdade é que muita gente acredita nessa proteção especial. Eu acredito que eu tenha muita sorte e que eu tenho um ser que me protege. Que eu acho que deve ser meu anjo da guarda, né? Com certeza. Eu acredito 24 horas que nós temos sob a proteção divina e esses anjos, sim. Acredito, o meu é maravilhoso, sempre me ajuda, sempre me avisa, sempre me socorre. É bom porque ele te protege, ele te avisa quando vai acontecer alguma coisa ruim. Você já parou para pensar que a sua vida pode estar rodeada de anjos de carne e osso, disponíveis o tempo todo para ajudar? Eles existem e ocupam diferentes profissões. Algumas delas a gente consegue reconhecer pelo uniforme. Antônia é bombeiro há mais de 30 anos. Durante a carreira, salvou inúmeras vidas. Mas uma das histórias mais marcantes aconteceu quando estava de férias na praia. Ele enxergou de longe que uma pessoa estava se afogando no mar.
sem pensar duas vezes, nadou até a vítima para resgatá-la. Mesmo já encontrava só com a mão de fora, já estava submerso com a maioria da parte do corpo, apenas a mão de fora. Aí consegui, com bastante esforço, consegui chegar em terra, né, com ele bem consciente. Para ele não tem folga. Antônio está sempre pronto a ajudar. É difícil chegar na praia, sentar e jogar bola, não tem. A gente é um olho nos filhos e um no mar, né? Não tem como. A gente já senta de frente e já não consegue relaxar. É um levanta e senta como se estivesse trabalhando mesmo, né? Não tem como. Paulo foi salvo por um anjo da guarda. Há 10 anos, ele sofreu um grave acidente de moto. Uma manobra de um ônibus que mudou de pista me atingiu do lado, bateu do lado da moto no punho. Eu caí e a roda traseira do ônibus passou por cima da moto e eu estava embaixo. Josiane foi o anjo de Paulo. Ela viu o acidente, parou o carro para desviar o trânsito, chamou socorro e ajudou durante o resgate. A ação dela foi fundamental para que ele sobrevivesse. Realmente, para mim, ela é um anjo de pernas, um anjo que caminha, um anjo que está aqui na terra, uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa do bem. Alguns meses depois, foi a família da Josiane que foi salva, também em um acidente de trânsito. E quando eu soube que eles tinham sido salvos da forma como foram, depois de capotar, de abraçar uma árvore na estrada, e saírem ilesos praticamente, com nada para tudo o que aconteceu, eu fiz uma chamada para o Paulo e disse assim, olha, eu acho que estamos quites, porque hoje o meu anjo da guarda foi lá e estava presente e eu acho que hoje eu recebi de volta toda a tua gratidão. Os dois viraram amigos. Como agora moram em cidades distantes, conversam pelo celular. Entre eles, se criou um vínculo de gratidão. E eu quero dizer que vale a pena a gente parar e cuidar de outra pessoa. Cuidar com o mesmo carinho, como se fosse alguém da nossa família. Porque essa pessoa pode entrar para nossa família, como foi o que aconteceu conosco pelo carinho que temos entre as nossas famílias. Qual é a palavra que melhor define isso? Obrigado, 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 1000 vezes obrigado, porque poderia ser uma outra história que eu estaria contando se ela não tivesse se desprendido de todos os preconceitos, de todos os medos que naquele momento poderiam acontecer e simplesmente lá me acudir. Então, obrigado. Viu como estão anjos da guarda de carne e osso, muito além dos tetos, das catedrais, né? Não custa nada a gente fazer o bem. Bola rolando em Porto Alegre, na Libertadores de 2019, termina hoje. Depois é só a taça. O primeiro desafio do Grêmio é vencer os 180 minutos do jogo contra o Flamengo, 2 partidas. Depois a final contra um argentino em Santiago do Chile. Só que a parada para chegar lá é dura. O repórter Taigor Jank já está pela arena e traz aqui no RS Acontece o que está rolando aí na volta da arena. Agora que a gente tem certeza, Taigor, há pouco a Desirê Brant nos disse, vai ter chuva na hora do jogo, Taigor. E ela já chegou aqui, André. Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no RS Acontece. Um monte de coisa acontecendo aqui. A gente começa pela chuva, que tinha previsão de chover na hora do jogo, ela já chegou aqui. O pessoal tá chegando também de excursão. Vieram de onde? Vieram de onde? Daqui de Porto Alegre? Daqui de Porto Alegre? Não, chegamos de Santa Maria agora. Estamos de Santa Maria, aqui é o Grêmio, entendeu? É o Grêmio, não tem boi. Ó, Denilson, amanhã tu vai se arriar na Renata Fã. 2-0 o Grêmio, Cebolinha e Diego Tardelli. E desde o jogo aberto com a Renata Fã e com o Denilson, André, que a gente está aqui nos arredores da arena, mostrando o movimento do pessoal aqui. A churrascada está pegando desde cedo. E a gente vai mostrar agora aqui como é que tá o pessoal do churrasco, porque essa carne aqui tá rolando desde as 10 horas da manhã, ó. E eu sei que o André é um cara que gosta de música, gosta de funk, tá tocando um funk aqui também. Eu quero ouvir primeiro aqui um gremista, chegar aqui no pessoal. Meu bruxo, quanto é que vai ser o jogo hoje? Quanto é que vai ser o jogo hoje? Hoje vai ser 2-0 o Grêmio. 2-0 o Grêmio, quem é que faz os gols? Hein? Quem é que faz os gols? 2-0 o Grêmio, tá bom demais. 2-0 o Grêmio aí pra gente. É o Bahia dando uma força aqui pra torcida do Grêmio. Pessoal da Bahia chegando, pessoal da Santa Maria chegando. A chuva também já chegou. Eu pedi pro Rodrigo Prado, nosso cinegrafista, dar uma olhada ali na carne.
porque ela está pegando fogo já desde cedo. Já são quase 2 horas da tarde, André, um pouco mais de 2 horas da tarde. Então, já comeram todo o churrasco, o pessoal já está aqui na expectativa, porque o jogo é às 9h30 da noite, mas o pessoal não quer saber de mais nada. Tirou o dia, não conseguiu dormir, passou o dia aqui. Tem até um carro personalizado, ó, a gente mostrou aqui durante o jogo aberto, uma caravana personalizada, adesivada para o Grêmio, uma iniciativa do dono do carro que homenageou o clube no Mundial de Clubes, tá até que ele, cara, a gente ouviu já no jogo aberto, mas a gente está aqui no RS Acontece, conta um pouquinho a história desse carro, é ano 74, né? Exatamente, pessoal da Band, esse carro é uma variante ano 74, azul celeste nas cores azul, preto e branco do Grêmio. A gente adesivou toda ela em homenagem ao Grêmio quando foi para a final contra o Real Madrid. Naquela ocasião nós não fomos bem sucedidos, mas esperamos dessa vez agora passar pelo Flamengo e ir para a final e se encontrar lá com o Liverpool. Né? Com o Liverpool. Bom, tem carro, tem churrasco, tem funk, tem pessoal chegando de ônibus. Clima de jogo já aqui na Arena do Grêmio, André, chamando a transmissão da Rádio Bandeirantes a partir das 8 da noite, direto aqui da Arena. Fechado? Pois é, fechado, não dá para perder a narração do Sérgio Boas, Sérgio, o Taigojan, que vai estar lá trabalhando, e a gente vai seguir falando sobre o jogo de hoje de noite, porque tem o desafio do Grêmio em campo e fora do campo, o desafio é a organização do trânsito. O diretor de operações do DPTC, o Paulo Ramires, está conosco aqui no RS Acontece, e vai ser trabalho com chuva, Ramires. Exatamente, André. Vai ser com chuva, né, o que torna um pouco mais difícil e exige ações nossas para minimizar qualquer tipo de impacto, né, mas também a previsão, né, de chuva, e a gente já está sabendo aí, com alguma antecedência que o que nos espera no horário do jogo, favorece na medida em que os torcedores também podem colaborar se planejando um pouco melhor, né, a ideia é pedir para ir um pouquinho mais cedo também, sempre. Exato, né? sempre é um pouquinho mais cedo. Esse tipo de jogo, né, é um jogo importante, os torcedores não querem perder, né, nenhum minuto do jogo. É como se fosse uma final, né? Nós vencemos aí algumas semanas atrás a final, um outro tipo de espetáculo, e hoje não é diferente. Então a orientação é que se desloque mais cedo, faça o seu planejamento. Vamos passar aí pelos meios de transporte. Ônibus tem linha extra saindo do centro. Exatamente. Já a partir de 3 horas antes do jogo, nós temos a linha extra partindo ali do Largo Grande Pérez, do lado do Mercado Público, já com 13 carros especiais que reforçados. É uma boa opção, porque não tem problema de estacionamento. O ônibus embarca no ônibus ali no centro da cidade e desembarca na frente do estádio, embaixo do viaduto. Lotação, tem algum serviço especial? Tem a lotação no início, né, para deslocamento do jogo, a lotação normal que atende ali a região, reforçada, evidentemente, e para a saída também um serviço especial de lotação. Bom, tem sempre a opção também do Transurb, especialmente quem vem da região metropolitana, mas também quem vai do centro de Porto Alegre, né? Exatamente. Quem vai do centro de Porto Alegre pode pegar o Transurb também, junto com a linha especial. Quem vem da região metropolitana também tem a alternativa de se deslocar até uma estação para fazer a integração com o transporte coletivo. Quem é usuário do cartão TRI vai poder usufruir, inclusive, de um desconto nessas duas tarifas, né, se fizer a integração. E temos também a opção da linha T2, né, para quem vem da região norte da cidade, ali, porque o eixo da terceira perimetral, Zona Sul, o T2 também é reforçado e levado até a Arena nesses dias. O problema normalmente é para quem vai de carro. A Arena é bem mais complicada que o Beira-Rio nessa questão, especialmente na hora de liberar. O que está montado para hoje, que deve ser o dia de maior público ali, Ramires? Nós estamos preparados, André, para fazer algumas manobras no trânsito, né, aquele trecho, pela Voluntários da Pátria inicialmente, né, aquele trecho que está em obras ali em função da nova ponte do Guaíba, a gente vai estar acompanhando e tem a possibilidade de a gente fazer um sentido único a partir da Avenida São Jorge, né, e principalmente naquele trecho que está em obra ali, que está em pista única, a partir da Adelino Ferreira Jardim, lá a gente faz uma pista adicional que inicialmente ela é utilizada para deslocamento de veículos de emergência, as delegações escoltadas e os próprios torcedores do Flamengo que vão vir escoltados, né, para acessar a Arena, vão passar por aquela faixa. Depois desse serviço todo na faixa, a gente libera então para os veículos, para o torcedor do Grêmio poder utilizar aquela faixa também. Já pela J. Renner, nós vamos estar trabalhando com efetivo reforçado, evidentemente, e existe a previsão de, no início dela, ali até a Padre Vogel, a gente havendo necessidade e nos horários de maior carregamento, a gente fazer sentido único em direção à Arena. Isso para a chegada, né? E quem vem da 448 ali, tem alguma mudança? Importante observação, a 448, às 18 horas, a gente vai bloquear ela. A descida, o quem acesso... quiser acessar ali tem que vir antes Tem desse que vir horário. antes. Quem quiser acessar direto lá na Padre Leopoldo,
Leopoldo Bentano, na frente da arena, tem que chegar antes das 18 horas. Importante que ir acompanhando o Twitter da IPTC, porque ali a gente vai estar informando em tempo real, porque a gente viu agora na reportagem, né, que já tem uma movimentação na frente da arena, então esse horário pode ser antecipado. São quantos agentes? Nós temos, envolvido em todo o evento, nós temos um número de agentes suficiente. A gente vai, na verdade, desde a madrugada, a gente está com um efetivo empregado. Vai ter gente que vai estar ao longo do caminho, mais uma fiscalização mais reforçada para isso. E na medida em que o jogo vai se aproximando, esse efetivo reforçado na arena vai sendo aumentado. Sabe que o pessoal diz que Azulzinho não gosta de chuva, é verdade isso ou não? Não é verdade não, né? A gente está sempre empenhado e hoje não vai ser diferente, né? A gente está imaginando a previsão de chuva, né? Acompanhando aí a previsão, e o pessoal vai estar lá para fazer a orientação, enfim, pedir para os torcedores que estiverem deslocando, em especial nessa situação especial com chuva, que ouçam os agentes, que sigam as orientações. E que fiquem acompanhando pelas rádios aí também, a gente vai estar prestando da Bandeirantes serviço o tempo inteiro sobre o assunto. Obrigado, Ramires, um bom trabalho para vocês hoje à noite lá na Arena do Grêmio. Obrigado. Não temos problema. Obrigado. Olha, a gente faz um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o crescimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. Os números do IDESE de 2016 foram apresentados hoje. Tem dados bons, outros nem tanto. Nós já voltamos. ...700 servidores irão trabalhar como mesários nas eleições para o Conselho Tutelar em Porto Alegre no próximo domingo. A convocação foi publicada no Diário. 50 novos conselheiros serão escolhidos nas 10 micro-regiões da capital gaúcha. O papel do eleito é defender o direito das crianças e do adolescente. O voto é em urna eletrônica, mas é preciso ficar atento sobre onde votar. As sessões eleitorais foram agrupadas, aquelas que a gente está acostumada nas eleições. As informações estão no site da Prefeitura de Porto Alegre. As urnas vão estar abertas nos 82 locais de votação no domingo, entre as 8h30 da manhã e as 5 horas da tarde. Vamos falar sobre planejamento agora? Tem uma boa notícia. A educação infantil puxa o crescimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. Os números do IDESE de 2016 foram apresentados hoje. O avanço na comparação com 2015 foi tímido, 0,34%. Para conhecer mais detalhes dessa pesquisa, está conosco o analista pesquisador da Secretaria do Planejamento, Tomás Pinheiro Fiore. Seja muito bem-vindo aqui, Tomás. E até ressaltei na abertura do programa um dado que me chamou a atenção. Melhorou esta educação mais precoce, mas no ensino médio a gente tem problemas ainda, né? Exatamente, a interpretação está perfeita, tá? Isso foi um indicador, um subindicador, né? A gente tem o índice de desenvolvimento socioeconômico, ele é composto... Sim, são vários indicadores, Exato, né? São vários indicadores que estão ali dentro, a gente chama de índice multifatorial, né? A nova forma de tentar medir desenvolvimento socioeconômico há pelo menos 30 anos. Se eu pegar só a educação infantil, eu faço uma baita notícia, cresceu mais de 10, 11%. Exatamente, até porque dos blocos, a gente tem 3 grandes blocos, saúde, renda e educação. A educação é o que apresenta melhor desempenho, assim, ela dá uma subida um pouco maior que a média. No entanto, dentro da educação, a gente tem a educação infantil, o ensino médio, o fundamental, o médio e a escolaridade adulta, né? No fundamental, hoje, a gente não tem grandes novidades, porque ela é uma avaliação feita com provas bianuais pelo SAEB, né, Sistema de Avaliação do Ensino Brasileiro. Então, não teve alteração, porque a prova foi feita no ano ímpar, só no ano que vem que a gente vai ver as alterações, mas em educação infantil e ensino médio a gente consegue observar, né, sobretudo com taxas de matrículas. E esse comportamento, na verdade, embora ele esteja um pouco mais acentuado no período mais recessivo, que é os últimos 2 anos da série... Nós estamos falando de 2016. 15 e 16, exatamente. A gente tem, como são muitos indicadores municipais, e o objetivo de IDESE é poder captar um pouco mais a realidade das regiões do Rio Grande do Sul, a gente tem essa defasagem maior de informações, né? Tem alguma região, sobretudo, que te chame mais atenção, assim, em termos de defasagem? Sim. Em realidade, assim, independente, a gente recorta por vários caminhos, né? A gente observa por municípios, por COREDs, a gente observa por bloco renda, por saúde, por educação. Um dos elementos que me chamou a atenção é que, efetivamente, observando regionalmente, a metade sul do Rio Grande do Sul reproduz o nosso histórico dilema de falta de dinamismo, exatamente. Enquanto, na verdade, no Coreia do Sul, durante um período ali do Porto de Rio Grande, a gente teve, né, uma maior dinamização e uma expectativa de melhoria. A gente vê o retrocesso disso e em termos gerais de indicadores de desenvolvimento, ali sul, Campanha, Fronteira Oeste, Jacuí Centro, Centro-Sul, que é praticamente toda a metade sul do estado, está bastante atrás
em relação à metade norte e nordeste do estado. A gente falou sobre 3 blocos: saúde, educação e renda. Educação foi positiva num contexto geral, a saúde levemente positiva, mas a gente tem problema de rendas. Por que a renda caiu? A renda cai especialmente, na verdade, em toda a série a gente só tem queda em 2015, no conjunto do indicador do IDESE, e a renda especificamente é que puxa isso, né, em relação aos outros, é o único bloco que cai. E ele está relacionado diretamente com a crise, né, com a recessão. Parte dele perda de emprego. Perda de emprego, congelamento de salários reais, em termos, não tem correção. A gente tem outros indicadores de consumos que são mapeados com o intuito de fazer a avaliação dessa renda. E tem um indicador que é fundamental aí dentro, que é o PIB, né, o PIB per capita, que efetivamente tem recuo. Quando a gente fala sobre pesquisa, eu acho importante dizer: para que isso, né? Para que uma pesquisa é realizada? Por que um pesquisador, técnico se debruçaram sobre isso? A partir desses dados, o que pode ser feito a partir deles, Tomás? Justamente a importância da gente ter uma série longa, né, com análises criteriosas e comparáveis, né, de indicadores socioeconômicos, é justamente tentar experimentar, compreender as experiências positivas. A gente tem alguns municípios desempenhando muito bem. A gente tem o Carlos Barbosa liderando no IDESE geral e no IDESE Renda já há bastante tempo. Tem que olhar o que essa cidade tem de diferente. Exatamente. Tem algumas que se destacam porque num ano específico ou 2 conseguem subir grandes posições. A gente percebe que alguns dos municípios que se destacaram mais são aqueles que conseguiram melhorar onde o resto não conseguiu, que é dentro da educação no ensino médio, né, ou dentro da saúde nas condições gerais de saúde, porque a gente vê que o Rio Grande do Sul tem uma condição geral de saúde muito boa, em termos de longevidade ou de saúde materno-infantil, mas ele fica muito devagar quando se trata de mortes por causas evitáveis ou mal definidas, que são a condição cotidiana da saúde e do atendimento médico. Aqueles que conseguem se destacar nesses elementos, especificamente, eles disparam no nosso... Porque o dado não adianta só saber se subiu ou baixou. Exato. Né? Não é uma competição. Exato. Mas, na verdade, tentar entender por que aquele resultado se apresenta. Exato. Até por isso que a defasagem da informação ela não é tão relevante assim, porque isso são processos longos. O desenvolvimento ele não muda de um ano para outro ou em 2 anos. É um planejamento de longo prazo que tem que ser feito e a sua avaliação permanente também através de indicadores como esse. Os governos, né? Você é servidor público, mas não faz parte dos governos, faz parte da administração, ou não faz parte de um partido e tal. Eles têm usado adequadamente esses dados? Eles têm se valido desses dados para a geração de políticas? Esse é um longo dilema que a gente experimentou ao longo da nossa... Eu vivi na minha carreira de quase 9 anos aí junto ao planejamento, na atividade de pesquisa, porque, em geral, os governos têm mais interesse nas informações que são positivas para eles, né? E menos interesse também naquelas que são mais antigas, que não são ligadas diretamente à sua gestão. Sim, isso é 2016, é do outro governo. Exato, exato. Então é uma luta que a importância que o corpo técnico e burocrático do planejamento tem para continuar mantendo, através dos governos, uma preocupação permanente em atacar esses pontos fundamentais, mesmo sabendo que, às vezes, uma política de desenvolvimento que for implementada hoje ou no segundo ano desse governo, só vai ser sentida daqui a 2 ou 3 anos no próximo. Aí para a criação das chamadas políticas de Estado, que é o que a gente precisa para poder desenvolver de uma maneira positiva. E a gente fica muito feliz porque esse é um indicador oficial que a gente retoma, restabelece, atualiza, né, que estava nessa transição que houve, né, no planejamento e nos dados oficiais aí nossos. A gente consegue pela primeira vez publicar novamente um dado oficial e manter essa série agora, se Deus quiser, permanentemente. Tomara. Tomás, muito obrigado por estar aqui conosco, parabéns pela pesquisa. Estendo um abraço lá para os teus colegas pesquisadores, que são fundamentais para a gente estabelecer boas políticas para o Estado. Obrigado por estar com a gente. Hora da gente fazer um intervalo, depois eu recebo o nosso colunista, o advogado previdenciário, Paulo André Solano. Nós vamos falar também de um caso muito rumoroso aqui do Rio Grande do Sul, que envolve o STF, de alguém que esperava uma aposentadoria. Nós já voltamos. Quarta-feira é dia da gente receber o nosso colunista sobre previdência, o seu direito, doutor Paulo André Solano. A gente estava comentando semana passada, né, Solano, tantas vezes a gente fala, expectativa que o Senado vai votar. Votou. Ontem. Boa tarde, André, o pessoal de casa. Exatamente, o primeiro turno aconteceu ontem. Né? Foi aprovado o texto base, 49 senadores votavam favoravelmente. Aliás, 49 era o número mínimo, 56 votaram favoravelmente. O governo teve um apoio muito significativo. Maciço. Né? Mesmo de partidos que, num primeiro momento, o indicativo era de votarem contrários ao texto da reforma, aderiram à proposta do governo.
Ontem já, André, alguns destaques, algumas emendas, gente, pessoal de casa, que poderiam alterar, né? E emendas, diga-se de passagem, supressivas. Emendas novas, que surgiram agora no Senado. No Senado. E que tinham o objetivo apenas de retirar algo do texto. E qual é a grande... o mistério disso? Porque emenda supressiva, ela não causaria o retorno do texto à Câmara dos Deputados. Com a aprovação, mesmo sendo retiradas, a promulgação ocorreria. Né? Das 6 que foram avaliadas, apenas uma, que diga-se de passagem, não tem relação nenhuma com a Previdência, relativa ao abono salarial, e muito justa, né? Muito justa. Manteve a regra atual, onde o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos mantém o direito a receber o abono. Que aí foi considerado uma derrota do governo, né? Sim, né? E é uma vitória dos trabalhadores. Que foi suprimido, né? Isso Foi suprimido. do texto da reforma. E essa aprovação desse texto base, você falou em primeiro turno, como é PEC, tem um segundo turno ainda, ou seja, não está concluído no âmbito do Senado Federal. Justamente. Hoje continua, aliás, já estão votando as demais emendas, existem cerca de 10 emendas de destaques, né, que estão sendo debatidos hoje, deve se concluir, mas já há uma sinalização, André, de alguns senadores, inclusive de partidos que estão aliados ao governo atual, no sentido de que provavelmente não vão votar o segundo turno. Então, aquela previsão de até o dia 10 de outubro termos a ocorrência do segundo turno, ela pode não se realizar. Né? Então o pessoal tem que estar atento, né? Quem está próximo aí a atingir os requisitos para se aposentar, fique bem ligado nas informações aqui na Bandeirantes, na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes, que a gente traz a atualização minuto a minuto. Só acompanhar o Boca do Trombone. Também, fica o convite. Ou com a gente aqui na quarta-feira. Certamente. Também, né? É importante deixar claro uma coisa, Solano. Uma vez que seja votado, aprovado em segundo turno e promulgada, a validade é imediata, tem vacácio legis, aquele tempo da lei entrar em vigor, não? Exato, André. Muito bem colocado por ti. A vacácio legis, que é um tempo de transição até a regra passar a ter os efeitos, ela apenas terá validade para as alterações de ordem tributária. Porque, perceba, a reforma é previdenciária, mas tem alteração tributária. E isso sim levará 90 dias, né, para ter vigência. Agora, as mudanças previdenciárias promulgou no dia, a partir daquele momento já passa a vigorar. E não adianta ninguém pegar e gritar, veta Bolsonaro, não sei o que, o presidente não tem nenhum poder depois da questão da emenda constitucional. PEC, né? Proposta emenda à Constituição. Quem decide é o Congresso Nacional. Hoje, inclusive, o presidente disse que lamentava, né, ter que aprovar a reforma da Previdência. Ele, enquanto deputado, disse que era injusto, né, os brasileiros se aposentarem aos 65 anos, mas aderiu à ideia. Enquanto poder, é importante ficar claro para as pessoas, às vezes, que confundem um pouco a função dos poderes, porque eles também se confundiram ao longo do tempo. Né? Certamente. A aprovação de emendas e mudanças da Constituição cabe exclusivamente ao Poder Legislativo. Somente em nível federal, ao Senado Federal, né, e à Câmara dos Deputados. A gente tem esse regime bicameral, onde a Câmara dos Deputados é a casa do povo, representa nós, e o Senado, os estados. Né? Então, dentro dessa confluência de ideias, temos a aprovação das legislações. Agora, o que pode ocorrer é alguém entender que isso que foi aprovado afronta, de alguma maneira, a Constituição e aí apelar para o Poder Judiciário. Acesso o Poder Judiciário, André, para pedir a declaração da inconstitucionalidade de algum ponto. E isso pode acontecer sim. Caso a reforma, a PEC 6 de 2019, seja aprovada do jeito que está, existem sim alguns pontos que afrontam, que infringem a atual Constituição. Agora, e eu digo isso com muito pesar, né? A gente ficar aguardando uma decisão favorável no âmbito dos segurados pelo Supremo Tribunal Federal, isso não é muito provável de acontecer. E repito, eu lamento ter que dar essa realidade para o pessoal de casa. Olha, vamos falar de um caso, Solano, que tomou conta aí do noticiário nacional nesses dias, diz respeito à questão previdenciária e foi um dos assuntos mais comentados desse início de semana no país. Uma carta enviada por advogadas de Pelotas para a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Elas defendiam, as advogadas, o aposentado Selmar Lopes Galvão, que foi falecido no último dia 16 e que por quase 11 anos, ou por 11 anos, aguardou um julgamento de um recurso sobre o que a sua aposentadoria. Uma das defensoras é a Maria Emília Vale, que está conosco via Skype e pode conversar e nos contar sobre esse assunto. Maria Emília, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Emília, eu sou advogada de Pelotas.
Não estou ouvindo vocês, mas entendo que há um pedido para que eu possa explicar o caso, o processo que deu origem às notícias e tudo que vem acontecendo nesses últimos dias. Então, o que eu posso esclarecer para vocês é que se trata de um processo que começou a tramitar em Rio Grande em 1996, tá? O autor é um servidor público federal aposentado, ele fazia parte do quadro da Universidade Federal de Pelotas. Tá? O objeto do processo era um reajuste salarial de 28,86%, que tinha sido concedido na época, nos anos 90, aos servidores militares. Tá? E no processo judicial era pedida a isonomia e a extensão desse reajuste aos servidores públicos civis. Nós tivemos uma decisão favorável e depois do trânsito em julgado dessa sentença favorável, foi iniciada a execução de sentença, na época era chamado assim. E durante a execução, teve discussão sobre os valores que seriam devidos, né, aos autores do processo. Então, esse processo demorou mais um tempo e quando já estava próximo de ser expedido o precatório com os valores a serem pagos ao nosso cliente, né, o autor da ação, entrou em repercussão geral um recurso extraordinário do INSS, lá no STF, que afetou o nosso processo. Como ele foi aceito no regime de repercussão geral, todos os outros processos foram suspensos, que tinham alguma ligação com o mesmo tema, foram suspensos e a gente teve que ficar esperando esse processo lá com o recurso do INSS. E essa foi a demora que aconteceu no processo, ok? Agradeço a oportunidade. Tchau, André. Tchau, Maria Emília. Pena que ela não está nos ouvindo, é um problema de conexão. Agora, pelo amor de Deus, Solano, a gente tem gente aqui que morre esperando precatórios, aqueles que conseguiram o precatório. Esse caso, ele não conseguiu nem a emissão do precatório, ou seja, que é a garantia de que a União vai assumir aquela dívida. Você falava da diferença entre os poderes, né? E aqui nós temos uma dificuldade que da frente do Poder Judiciário, né? O STF deveria ter uma padronização mais facilitada para esse acesso das pessoas, porque no momento, como a colega respondeu ali, um recurso, ele tem essa afetação, ou seja, ele tem o condão de repercutir sobre todos os demais casos. O INSS entrou e parou tudo, foi isso? Para tudo. E aí nós temos situações muito peculiares. E veja só, nós estamos diante de uma decisão da ministra gaúcha, Rosa Weber, que ela é de vanguarda favoravelmente ao direito dos trabalhadores, ela é oriunda do nosso TRT da 4ª Região, né? E por vezes isso acaba comprometendo todo o andamento do processo. Pobre seu Selmar. Infelizmente. Solano, até quarta-feira que vem. Combinado. Obrigado por estar com a gente. Olha, a edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Outras notícias, 6:50 no Band Cidade. Até amanhã, uma boa tarde.